O Abel, Foi, agora até 2027, era motivo de festa agora, ou não. Tem gente que não gosta, tem gente que quer mandar ele embora e contratar o seu Zé para ser técnico do Palmeiras. O que você achou da renovação que o Abel anunciou nessa sexta-feira? Comenta aí com a gente, porque a notícia é bomba. Abel Ferreira no Verdão até 2007. Paulo Pigaluzzi, o que essa renovação significa para o futuro do Palmeiras? Vai lá, Paulo, quer começar? Posso dissertar? Vai lá. Eu dou a excelentíssima palavra, ou mais do que excelentíssimo rufitopense, Robertoni. Começa Opa! Aí. Chuta que é tua. Paulo, e ele é o mais bonzinho do rooftop e ele mandou uma cornetada essa semana. Mas foi uma cornetada de responsa. E teve aproximadamente 45 milhões de visualizações, entendeu? Então, a coisa... É na China. Internacional. Quase pifou, quase saiu do ar, cara. Quase deu bug. Deu bug no YouTube. Pô, mas fala a verdade, cara. Eu acho que o Abel, o que eu defendo é que a gente possa criticar e falar, não ficar só pedindo para as pessoas saírem. Esse que é o negócio. Bom, a princípio eu acho muito legal, cara, que ele desse a renovar, tudo mais, dá uma... Só que eu tenho um receio. Que ele não questione os próprios procedimentos dele, porque o treinador ele tem que se renovar, ele tem que perceber que de repente ele pode estar dando mancada, alguma coisa está faltando ali. Se você não consegue... Isso dá um exemplo que, às vezes, pode ser que a diretoria do Palmeiras não tenha a capacidade de exercer essa cobrança em cima dele. Sabe, chegar nele, dar uma chincha no Abel mesmo, sabe? Então, eu tenho receio de que a Leila, a despeito da qualidade do Abel, que é indiscutível, ela tem uma certa dependência dele. E até que ponto isso não pode ser prejudicial, a tão longo prazo, isso não, até marcar um pouco o Palmeiras, e o Palmeiras se ressentir um pouco depois na saída dele, mas tudo bem, isso é uma coisa para o futuro e tudo mais. Eu acho que o planejamento é legal, mas mais do que reconhecimento do trabalho, eu acho que a Leila tem muita dificuldade, ou teria muita dificuldade em trabalhar com outros treinadores, porque ela tem muita confiança no Abel, né? Muita confiança mesmo. E eu acho que é só isso mesmo. Os caras podem ter a confiança que for, mas tem que ter capacidade de chegar, sentar e conversar e falar, o que está faltando, o que está dando de errado aí, vamos ser, né? Beleza. Para não ficar, né? Ele se engessar e ficar, né, repetindo os mesmos procedimentos e tudo mais. Mas, a princípio, cara, é um baita treinador, eu espero que ele venha com vontade mesmo. E vamos que vamos, Abel. Mais vontade no campo lá. E não precisa dessas entrevistas coletivas, não precisa nem ficar falando muito, não, Abel. Chega lá, você fala isso aí, galera, vamos lá, pau na máquina e vamos embora. E é importante do lado do campo mesmo. É isso aí. Na hora em que ele vai dar entrevista coletiva, ele precisava querer parar de ser panfletário, né? Querer ser revolucionário. O cara pergunta, e Abel, o Palmeiras não foi bem, aí o que aconteceu? Jogamos mal. Abel, o Palmeiras hoje tem uma atuação de gala, goleou, não sei o quê. Jogamos bem. E deixar aí os jornaleiros, os blogueiros aí na mão, tentando caçar uma manchete para aparecer. Porque já passou, já passou. Aí eu falo mais uma vez, palmeirense, desliga aí Jovem Pan, desliga aí o Craque Neto, desliga o UOL. O UOL que tem aquele bando de decrépitos lá, tem 2 decrépitos lá, um corintiano, outro diz que torce para o América do Rio, para não se comprometer, né? Os 2 decrépitos lá, e aí tem lá os blogueiros do Flamengo, o blogueiro do São Paulo. Desliga isso. A Jovem Pan também... Não precisa nem desligar. Pode deixar porque o pessoal se queima sozinho mesmo. Mas vamos começar a queimar, cara. Vamos começar a cancelar esse pessoal. O Palmeirense não pode dar audiência para esses caras, não. Olha, ainda mais agora. A gente tem uma quantidade imensa de canais aí da nossa mídia palestrina, vamos falar assim. Muito bons. Muito bons, cara. E os caras trazem informação, trazem comentário, e alguns são bastante críticos, não são... Palmeirense é crítico, a gente sabe, a gente cara, não grita gol antes, palmeirense não grita gol antes, tá todo mundo agora esperando chegar até a final, na reta finalzinha aqui, nas últimas horas,
E a gente está aqui preocupado, porque nós vamos enfrentar um adversário no campo de respeito, cara. Não é um adversário fraco, não. É um adversário com jogadores de altíssimo nível, tá bem entrosadinho, estão num momento também não muito bom, mas menos ruim do que a gente está, nesse final de reta de temporada, né? Então a gente precisa realmente dar uma... Mas estou fugindo do assunto, a questão é o Abel. O que você acha do Abel? Vamos lá. Bom, eu vou dividir em 3 partes. Primeiro, eu fui um que falei, e tenho aqui os meus ilustríssimos rufitopenses de testemunha, que o Abel ia sair independente do resultado do jogo. Ele não vai mais sair. Palavra dele mesmo, né? Quanto a Leila, inclusive até numa das nossas últimas, o César não participou, estava eu, você e o nosso ilustríssimo, o estrategista Garba. Ele estava, que deve estar chegando aí, ele está preso em algum bar. No trânsito. Ele está preso em algum bar lá de Sinop, né? Tomando uma gelada. E eu, inclusive, conversando aqui entre nós aqui, eu falei, como empresário, se eu tenho um funcionário que está sempre ali entregando primeiro, segundo, como que eu vou mandar um cara desse embora? Porque eu vou ter que começar tudo de novo com uma nova pessoa. Voltando ao futebol, essa é a minha opinião sobre o porquê a Leila, que é uma empresária famosa, né? Que muito boa presidente, muito boa administradora, mas que também tira proveito da visibilidade que o Palmeiras deu às instituições dela e a ela mesma. Mas ela faz por merecer, porque assim, eu acho ela uma muito boa presidente. Agora, ninguém conhece melhor hoje o Palmeiras do que o Abel. Ninguém conhece. E eu estava ouvindo hoje, a gente estava falando agora, nesses minutos atrás, da mídia, como a mídia... Eu gosto de ouvir, assim, eu gosto de basear as minhas informações em cima das informações alheias. E eu estava ouvindo hoje o Leifert, que eu acho, assim, de todos o menos pior, tá? Eu gosto da informação dele. E ele estava justamente falando, estava para entrar hoje é Black Friday aqui, né? Então você imagina, eu estava na fila para entrar no shopping aqui, parecia que estavam dando de graça as coisas, né? Porque da fila. E eu estava ouvindo ele falando justamente isso daí. Ele falou, o Abel, ele tem um elenco recheado, ele tem um elenco bom, mas ele não tem a quantidade de jogadores que o Flamengo tem. O Flamengo tem praticamente 3 jogadores para cada posição. E o Palmeiras tem 2. Em algum momento desse campeonato, porque o que acontece com o Palmeiras agora nunca aconteceu em nenhum momento. O Palmeiras ir mal em 5 jogos, como o Palmeiras foi. Em algum momento ele deve ter chamado a patota ali e falou, vamos concentrar na Libertadores. O que acontecer no Brasileiro aconteceu. O campeonato para nós que vale é esse daqui. E eu acho que ele tem razão. Eu acho que hoje não existe no futebol brasileiro, eu não sou a Belete, mas eu sou fã de um trabalho bom. Ninguém nunca, assim, eu sou filho da fila, como o Roberto também é. Eu não. Mas eu não lembro do Palmeiras ser campeão em 76. Eu lembro do Palmeiras ser campeão em 93. Então, eu fiquei esse período todo vendo os desmandos que aconteceram, e quando eu vejo um cara que em 5 anos entregou essa quantidade de títulos para nós, eu não posso chegar e falar, não, vamos mandar embora. Então, eu estou feliz com a renovação dele e acho que nós vamos continuar. Eu acho que isso amargou a vida de muita gente
eu acho que isso trouxe um pouco de alívio à instituição, que eu acho que estava, né, aos palmeirenses, tipo assim, ele vai continuar. E amanhã a gente vai para o pau, e a gente vai voltar com o tetracampeonato. E eu digo o seguinte, Paulo, emendando isso aí, eu sou favorável à renovação do Abel, eu sou favorável à continuidade. O Abel é cabeçudo em certas horas, outras horas ele é genial, tá? E amanhã, depois, segunda, terça, dependendo do que acontecer nesse jogo de Lima, ele pode ser besta ou bestial, como ele mesmo já disse, certo? Só que é o seguinte, cara, o modelo brasileiro que você sempre fala, Paulo, que leva os times brasileiros a serem uma piada internacional, é esse modelo, não deu certo, tira, não deu certo, tira, e estão sempre rodando os mesmos, cara. Estão sempre rodando os mesmos. Aí eu vou dar um exemplo, não vou falar o nome de um, mas um técnico chamado Paulo Carvalho está dirigindo hoje o São Paulo, toma de 6-0 do Fluminense, aí ele é mandado embora, um mês depois ele assume o Atlético Mineiro, que mandou o São Paulo embora, porque perdeu nos pênaltis a Copa lá para o Lanús, que é um time, vamos dizer assim, um pouco mais do que o Juventus aqui em São Paulo, entendeu? Até a camisa é igual, onde jogava o nosso grande José Manuel Garcia Lopes, também conhecido como Flaco Lopes, né? Então, cara, o Abel, ele tem uma constância, ele tem números espetaculares, ele tem um método de trabalho que encaixa com muitos jogadores, alguns não encaixam e vão literalmente embora. Ele gera dividendos e lucros para o clube na promoção de jogadores da categoria de base para estrelas mundiais. Faz contratações pontuais aí, como fez com o Lux, como fez com o Kelvin, como fez com vários outros aí que encaixaram, Lucas Evangelista, que encaixaram muito bem no time e não custaram um absurdo, nem eram estrelas aí de Instagram, onde seriam apontadas pela mídia esportiva tradicional como grandes craques, né? Então, eu acho que o Abel é muito importante continuar nesse sentido. Eu acho difícil a gente conseguir alguém que tenha o equilíbrio, a sobriedade que ele tem, para manter uma transição, e nós temos que entender, nós começamos uma transição no começo do ano, com a chegada de vários jogadores, Paulinho chegou, contribuiu um pouco, contundido, Andréas Pereira veio correndo, Vitor Roque veio ali, o Flaco Lopes foi redescoberto pelo Abel e agora precisa levar um puxão de orelha e um pedala Robinho na orelha para ver se entra na linha, né? Então, teve uma série de situações aí que a gente vê que foi uma construção devida ao trabalho. Quando eu não vou falar Abel, eu vou falar a comissão técnica, que é comissão técnica. Então, só para a gente está dizendo aqui, nós somos favoráveis à permanência do Abel. O Galuzzi quer comentar mais alguma coisa, Galuzzi? Não, é só isso mesmo, só finalizar, como eu acho que é pertinente, é ótimo a permanência do Abel, mas ele tem que ser questionado, tem que saber ser questionado. Às vezes parece que o Abel não sabe, quando ele é questionado, ele fica perto, saber ser questionado, saber que muitas vezes ele está representando o Palmeiras ali, né, tem toda uma... E falando taticamente, independente da qualidade tática mesmo, me parece que em alguns momentos não sei se é a questão de simplificar o negócio, mas parece que os jogadores podem ter alguma dificuldade em entender a complexidade do que ele está tentando passar. Entende? Então, em algum momento ou outro, talvez, a negócio seja simplificar o negócio e saber ouvir as críticas, porque é assim que a gente evolui. O Abel só tem um problema, cara. Ele não assiste os nossos vídeos antes dos jogos. Ele é teimoso, ele não assiste, ele não vê as preciosas para ele. Então, ele precisa vestir isso. Alguém precisa dar um toque para ele, que ele tem que ver o Rooftop do Uriaçu e anotar as dicas, porque a gente dificilmente erra. Quando a gente erra, a gente... Uma coisa a gente tem que, inclusive, né, a gente comentou isso no um dos nossos últimos programas, que o Abel ele tem um poder de renascimento da tempestade que é incrível, né?
Então, cara, eu ouvi dizer, aí uma cigana me falou que o dia do renascimento dele é 29 de novembro de 2025, tá? Então, aproximadamente às 20 horas, horário de Brasília, ou 18 horas, horário de Lima, no final do jogo, né? Gente, isso aí, Abel renovou, a família Palestra, a família Palmeiras está feliz, outros não estão, outros vão criticar sempre, outros vão bater da porrada, e a gente vai encerrando essa parte da nossa conversa.